meus queridos alunos, estamos de volta com o direito constitucional específico aí para a segunda fase da OAB. Espero que já tenha aproveitado a primeira aula, tenha já começado, né, a ideia do estudo específico para a segunda fase, e hoje nós vamos continuar tratando, claro, da teoria geral, para formar aquilo que nós combinamos, aquele alicerce, né, de estudo para que vocês possam ter condições de aprender o controle de constitucionalidade, o processo legislativo e os outros temas relacionados ao direito constitucional, tá? Então, ainda avançando na ideia da teoria geral, vamos falar um pouquinho hoje sobre as normas constitucionais, sobre a eficácia e aplicabilidade dessas normas, sobre a estrutura da Constituição Federal de 88, quais são as partes da Constituição. Talvez vocês tenham estudado um pouco disso para a primeira fase, mas na segunda fase tem que ser com um pouco mais de profundidade, tá? E ainda regras relacionadas ao poder constituinte. Se der tempo, nós vamos entrar nos direitos e garantias fundamentais, porque nós precisamos conhecê-los. Sempre aparece na segunda fase algo relacionado à violação de algum desses direitos. Então, possivelmente, numa peça prático-profissional, você vai ter que usar como tese, né, eventualmente, um desses direitos lá previstos nos incisos, nos 78 incisos do artigo 5º da nossa Constituição. E se você não conhece os desmembramentos, os detalhes desses direitos, né, embora você os encontre lá na Constituição, você vai encontrar lá o inciso, se você não souber um pouco mais, né, dos desmembramentos de cada um desses direitos, talvez não consiga fundamentar a peça. Também os direitos e garantias, eles aparecem nas questões, como fundamento das questões. Então, nós precisamos, né, analisá-los com detalhe. Logo entraremos nas peças. Eu sei que os alunos de segunda fase adoram as peças, né? Logo entraremos. Estamos formando apenas aquela estrutura, como nós combinamos na aula de ontem, né? Na aula anterior, na primeira aula, estamos formando aí a estrutura, o alicerce, para poder construir uma casa, de fato, boa e que não vai ter problema, ou seja, vai gerar aprovação, tá bom? Então, vamos lá para o nosso primeiro slide. Olha lá. Então, sobre as normas constitucionais, nós podemos falar aí normas formal e materialmente constitucionais, né? O que é isso, né? Volte aqui para mim. Quando nós falamos de norma materialmente constitucional, são aquelas normas, né, previstas no texto constitucional e que têm conteúdo de direito constitucional. Por exemplo, as cláusulas pétreas. Se vocês olharem o parágrafo 4º do artigo 60 da nossa Constituição, vocês vão encontrar lá alguns dispositivos, alguns direitos, algumas regras estas que sequer podem ser alteradas por emenda constitucional, né, diminuídas, tendente a abolir, né? Não pode ter emenda que tenda a abolir, podemos até ampliar, mas não podemos suprimir, né? E essas normas tratam de direito constitucional puro, porque elas giram em torno do poder, né? Se quiserem uma palavra para definir o direito constitucional, a palavra é poder. Então, a forma federativa de Estado, o voto que tem que ser direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Isso é direito constitucional puro, é materialmente direito constitucional. Agora veja, existem algumas regras que estão previstas no texto constitucional que têm forma de Constituição, até porque estão previstas no texto constitucional, mas não tratam de poder, né? Portanto, não é conteúdo de direito constitucional propriamente dito. Nós temos lá no final da Constituição a localização do Colégio Dom Pedro II, que fica localizado na órbita do Rio de Janeiro. Veja, aquilo trata de poder? Não, aquilo não é matéria constitucional especificamente, mas não importa, porque nós, no Brasil, adotamos o critério formal, de modo que, se o direito está previsto na Constituição, para nós, ele é considerado norma constitucional. E se é considerado norma constitucional, este direito é dotado de supremacia. A nossa supremacia, ela decorre da forma e não do conteúdo em si. Se está na Constituição, é norma constitucional, considerada aí direito constitucional. Tudo bem? Também temos a ideia, né, de forma, violação de forma e conteúdo relacionada a regras de procedimento e conteúdo em si. Mas aí a gente vai ver isso na inconstitucionalidade formal e material. Mais lá para frente, na aula relacionada ao controle de constitucionalidade. O que mais que nós vamos ver aqui?
sobre as normas constitucionais, porque é o tema que ainda nós estamos tratando. Relacionada à eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. O que nós vamos conversar sobre a eficácia e a aplicabilidade? Volte para mim. Há diversas classificações sobre a eficácia e a aplicabilidade, tá? Nós vamos ficar aqui com a teoria do José Afonso da Silva, que divide aí as normas constitucionais, né, em normas constitucionais de eficácia plena, normas constitucionais de eficácia contida e normas constitucionais de eficácia limitada, tá certo? Como eu falei, diversas, mas o examinador já perguntou, já fez questão e nós vamos ver isso hoje aqui na aula, né, relacionada a essas normas constitucionais, a esta teoria criada pelo professor José Afonso da Silva. Bem, é fácil aqui que as normas constitucionais de eficácia plena, o nome sempre nos ajuda, são aquelas que, por si só, produzem a plenitude de seus efeitos. O que é isso? Uma norma que, por si só, produz a plenitude de seus efeitos. Ela não depende da interposição do legislador infraconstitucional. Ela não depende de regulamentação. Ela não depende que uma norma diga como eu vou exercer aquele direito. Porque ela, por si só, produz a plenitude. Ela já é autossuficiente, tá certo? Autoaplicável, tá certo? Bem, estas são consideradas as normas de eficácia plena. Exemplo, Brasília é a capital federal. Veja, não precisa de detalhes, não precisamos de detalhes, explicações, né? Ou regulamentos para explicar o que é. A própria Constituição já define Brasília, a capital federal, é uma norma de eficácia plena e que por si só produz a plenitude dos seus efeitos, tá? Bem, é ideal, né, que as normas que protejam aí os direitos e garantias fundamentais, elas tenham essa eficácia, mas algumas delas não têm, né? E aí nós vamos falar de eficácia contida e de eficácia limitada. Por que é ideal, né, que essas normas possuam eficácia plena? Porque nós vamos ver, dentre lá os parágrafos do artigo 5º da Constituição, e nós vamos analisar detalhadamente cada um deles, né, que essas normas têm aplicabilidade imediata. Então, nós temos que buscar a máxima efetividade em relação, quando da aplicação das regras previstas no artigo 5º relacionadas direitos e garantias fundamentais, tá? Outro detalhe importante, que esse rol, né, do artigo 5º, ele tem a ver bastante com a Declaração Universal de Direitos Humanos. Comentei na nossa primeira aula que ela completou em 2018 70 anos e a nossa Constituição 30 anos. Mas nós já, né, incorporamos também a declaração no nosso ordenamento jurídico, mas veja, nós fomos inspirados, né, por essa declaração quando da elaboração da Constituição de 88. Então, muita coisa que temos no nosso texto constitucional advém dessa declaração. O fato de colocarmos isso no texto constitucional faz com que o poder público se comprometa internamente com esses direitos, com a proteção desses direitos. Agora, o fato de nós ratificarmos, né, incorporarmos um tratado internacional no nosso ordenamento jurídico, o compromisso se estende, faz com que esse compromisso se estenda também em âmbito internacional. Então, nós nos submetemos, portanto, à ONU, por exemplo, tá certo? Então, vejam que no momento da criação da Constituição, houve aí um certo... uma colocação no sentido de que, vamos colocar, sim, depois de já ter colocado dentro da Constituição, porque assim, quando foi assinada lá, há 70 anos, a declaração, nós tivemos a oportunidade de já fazer parte, mas não quisemos. O Brasil, no primeiro momento, não incorporou a declaração. Mas depois ele colocou, né, muitos dos artigos dos direitos lá previstos no próprio texto constitucional. E aí, como já tinha colocado no texto constitucional, o Brasil falou assim, então agora eu vou me comprometer, eu vou assinar o tratado, eu vou ratificar, eu vou incorporar o tratado à Declaração, né, de Direitos Humanos. Só que é o seguinte, a partir do momento que o Brasil ratifica e incorpora, o compromisso não se restringe mais o âmbito interno, né? E sim se estende para o âmbito internacional. Então é muito sério isso. Mas isso, o mundo caminha, né, para essa ideia de prestigiar, de preservar os direitos humanos como um todo.
tá certo? Porque, veja, as regras, elas são criadas para regulamentarem situações entre humanos, né? Então, às vezes, muitas vezes, né, o capitalismo fala mais alto, o poder econômico fala mais alto, o poder, e esses direitos humanos básicos, né, previstos aí no artigo 5º, que nós temos vários exemplos, eles se perdem em meio a tanta briga e disputa por poder e dinheiro. É mais ou menos assim que funciona. Mas vamos lá que o interessa. Essa foi uma curiosidade interessante, né? Por conta dessa relação que existe entre a Declaração de Direitos Humanos e o nosso texto constitucional. Vamos falar aqui da norma de eficácia contida, tá? A norma de eficácia contida, esse nome não é tão interessante. Nós até preferimos utilizar, que parte da doutrina utiliza, como norma de eficácia restringível. Mas nós vamos deixar o contida aqui. Por que vamos deixar o contida? Porque aparece na prova o contida. E a gente dança conforme a música, tá certo? Eles perguntam, sim, como norma de eficácia contida. Por que é melhor o restringível? Porque a contida, no primeiro momento, ela não é uma norma que ela por si só é contida. No fundo, ela é plena. Então, a expressão acaba induzindo o aluno a erro. Ela é plena. Ela é plena, mas ela deixa em aberto. Ela admite que o legislador infraconstitucional reduza, a contenha, a restrinja. Veja, por isso o restringível funciona bem. Se não existir esta lei regulamentadora restringindo, significa que a norma de eficácia contida, ela deve ser aplicada do mesmo modo que a norma de eficácia plena. Muitos alunos já caíram em questões de primeira fase relacionadas a isso, quando o examinador trata da liberdade de profissão. Está lá no artigo 5º da nossa Constituição, tá? Inciso 13, que fala: é livre qualquer trabalho, ofício ou profissão, vírgula, atendidas qualificações que a lei estabelecer. Muitos alunos acabam fazendo confusão nesse dispositivo. O que prevalece na doutrina? Que esta regra, a liberdade de profissão, ela vem prevista numa norma de eficácia contida. Ou seja, se não tiver a lei regulamentadora restringindo o exercício da atividade profissional, deve se dar de maneira livre. Exemplo até aqui, ó, você sabe que o Supremo Tribunal Federal, em relação à atividade de jornalismo, ele dispensou até o diploma universitário, dizendo que é uma atividade de manifestação de pensamento, que os jornalistas antigos sequer, né, nem existia, enfim, esse curso. E veja que fortalece essa ideia de que o exercício da atividade profissional deve ocorrer de forma livre, mas se a lei restringir, ela pode, porque a Constituição autoriza que ela faça isso. Foi por isso que o exame de ordem, por exemplo, já foi declarado constitucional pelo Supremo. Porque o Estatuto da OAB, que é uma lei regulamentadora, que regulamenta a atividade da advocacia, o exercício profissional, ela restringe, ela reduz, ela diz, você vai advogar se você passar no exame da OAB, mas não é só isso, pagar a anuidade, ir lá prestar o seu juramento. Os alunos às vezes, solenidade, receber, os alunos ficam eufóricos. Claro, estudam tanto para passar na prova, querem receber a carteira. Mas lá, além de ser uma formalidade, sua mãe te dá abraços, todo mundo, né, tá a família toda, meu filho é advogado, né? Há um detalhe, é colhido o seu juramento. Porque você precisa fazer esse juramento porque a lei, o Estatuto da OAB, exige isso como condição para o exercício da advocacia. Então é bom saber de tudo isso, tá? E a norma de eficácia limitada? Gente, é um resumo dessa eficácia, porque a aula, nós temos peça prático profissional, nós temos resolução de questões subjetivas. Então a parte teórica, como eu falei, nós vamos acompanhar por um manual que vocês já devem ter adquirido, ou vão adquirir, ou emprestaram, né? Para aprofundar temas mais importantes. Eu também, na aula, vou aprofundar temas que caem mais, tá certo? Mas essa noção de teoria geral, se você não trouxe da primeira fase, ela se faz necessária. É por isso que, por exemplo, eu vou estudar a peça O Mandado de Injunção, que já caiu, Mandado de Injunção. Como é que eu vou estudar com vocês o mandado de injunção se vocês não conhecem
as regras relacionadas à eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. É praticamente impossível. Então, para vocês precisam saber que o mandado de junção tem a ver com a aplicação, com a tentativa, né, de regulamentação de um direito previsto numa norma de eficácia limitada. E para conhecer essa norma de eficácia limitada, você precisa saber da eficácia plena e da eficácia contida, que foram as duas que nós acabamos de analisar. Então, vamos falar um pouquinho da norma de eficácia limitada. O que é isso? Olha o nome, né? O nome já nos ajuda. Limitada por quê? Porque ela, por si só, ela não produz a plenitude dos seus efeitos. A doutrina até diz assim, ó, peraí, o fato de haver uma previsão constitucional de um direito numa norma de eficácia limitada, há sim algum tipo de efeito. Eu sei que o exercício desse direito deve se dar a partir do momento em que a lei for regulamentada, a partir do momento que o direito for regulamentado por meio de lei, né? Enfim, ela exige uma complementação. A limitada é aquela que, para produzir a plenitude de seus efeitos, ela depende da atuação do legislador. Ela depende de uma interposição. Ela depende do legislador para falar como é que vai ser feito, como é que vai ser exercido esse direito. Tá certo? Por exemplo, greve do servidor público. O servidor público pode fazer greve? Pode. A Constituição garante isso. Nos termos e limites definidos em lei específica. Cadê a lei específica? A lei específica, ela tem que regulamentar, porque, veja, serviço público é uma coisa, serviço privado é outra. Então, se vai fazer uma greve aí no metrô, se vai fazer uma greve na segurança pública, polícia, imagina o caos. Nós sabemos que o serviço público, ele não pode parar por completo. Uma empresa privada fecha, tá tudo certo. E o serviço público? Então, há necessidade de uma regulamentação específica em relação ao serviço público. Porque existe lá um princípio, que talvez vocês conheçam, o princípio da continuidade. Então, não pode parar tudo. Nós temos que manter um percentual desse serviço, ainda que eles estejam insatisfeitos, manter funcionando. E aí precisa de uma regulamentação específica. Mas veja, a falta de norma regulamentadora acaba impedindo, acaba inviabilizando o exercício de um direito previsto na Constituição. E esta ausência, segundo o direito constitucional, esta ausência de regulamentação, quando deveria, porque veja, se a Constituição traz o direito e diz que o direito para ser exercido precisa de regulamentação, ela traz também um comando implícito ao legislativo no seguinte sentido. Um comando implícito. Ô legislador, o direito está aqui, ó. O direito veio previsto constitucionalmente, mas o exercício está condicionado à feitura da lei. Está submetido à elaboração de uma regra que vai regulamentá-lo. Se você não faz isso, você está em mora, em atraso. Opa, essa mora, esse atraso em legislar, quando deveria, é tido como inconstitucional. Inconstitucionalidade por omissão. O não agir quando deveria é tido como inconstitucional. Mas não é que ele agiu, portanto não pode ser uma inconstitucionalidade por ação, porque ele não criou norma alguma, pelo contrário, ele se omitiu quando deveria. Ele não regulamentou quando deveria regulamentar. Essas normas também, nós vamos falar de princípio institutivo, normas programáticas, né? Normalmente elas dependem de políticas públicas, da criação de programas, da criação de órgãos, né? Dependem sim da atuação dos demais poderes para efetivamente esta norma produzir a plenitude de seus efeitos. Outra coisa que eu quero falar é que a doutrina diz, mas espera aí, o fato da Constituição trazer a possibilidade da greve do servidor público, essa Constituição, ela já traz, essa norma já traz dois efeitos ao menos. O efeito inibidor e o efeito revogador. O que é isso? Inibidor e revogador. A previsão constitucional da garantia da greve do servidor público inibe a atuação legislativa em sentido contrário. Então, se o direito está lá previsto na Constituição, isso já faz com que, ainda que não possa ser exercido, porque não há regulamentação, já faz com que os demais entes, já faz com que o legislativo não possa criar uma lei que diga, olha, não vai ter greve do servidor. Não, essa lei é inconstitucional. Inibidor.
Você não já tomou inibidor de apetite? Talvez você tenha tomado. Eu já tomei, né? Não tomo mais, enfim. Tive alguns problemas relacionados a isso. Mas o que é inibidor de apetite? Pra você não ter fome, né? Então eu gosto desse exemplo simples, simples, simples. Parece até bobos, mas você memoriza. Você memoriza. Então, inibe a atuação, faz com que o legislador não possa, né? Não possa legislar em sentido contrário. E o efeito revogador? Se já existirem normas proibindo a greve do servidor público, por exemplo, esta previsão constitucional revoga, sempre entre aspas, porque só lei revoga lei, norma constitucional, mas enfim, essa previsão revoga disposição em sentido contrário. Tá certo? Bom, ainda tem que falar da estrutura da Constituição, mas antes disso, como eu falei para vocês, que eu gosto de teoria e prática, vamos ver uma questão que tratou exatamente desse assunto, de eficácia e aplicabilidade, como já caiu uma questão subjetiva, assim, na prova da OAB. Esta questão foi extraída do 20º Exame Unificado, tá? Vocês vejam que eu trago, assim, sempre as questões mais novas, as questões dos exames que foram unificados, porque é um pouco diferente, né, dos exames anteriores, tá certo? Então, olha lá na nossa tela, para falar um pouquinho dessa questão. O presidente da República edita, deixa eu pegar já um marca-texto, edita medida provisória estabelecendo novo projeto de ensino para a educação federal no país, que, dentre outros pontos, transfere o centenário Colégio Pedro II do Rio de Janeiro para Brasília. Volte para mim. Será que podemos, por meio de medida provisória, transferir o Colégio Pedro II, que fica localizado na órbita do Rio de Janeiro, para Brasília? Veja, essa previsão constitucional da localização do colégio, eu falei para vocês que essa previsão vem no texto constitucional. De modo, será que uma medida provisória poderia fazer isso? É uma norma formalmente só constitucional, porque não trata de poder, mas está na Constituição. E a supremacia no nosso país decorre da forma e não do conteúdo. Se está na Constituição, para nós, é norma constitucional. E se é norma constitucional, ela é dotada de supremacia. Ou seja, está no ápice da pirâmide e tudo que está abaixo dela deve guardar relação de compatibilidade. Deve estar de acordo. Ela faz com que as demais se submetam a ela. Tudo bem? Vamos lá para a tela? Então, vamos só grifar aqui, Colégio do Pedro II, né? Opa, deixa eu pegar que eu quero marca-texto, é esse. Colégio Dom Pedro II, medida provisória, tudo bem? E transfere para Brasília. Não pode. Mas vamos continuar a leitura, estamos só começando. Pois só fazia sentido se estivesse situado na cidade do Rio de Janeiro, enquanto ela era a capital federal. Muitas críticas foram veiculadas na imprensa, sendo alegada que a medida provisória contraria o comando contido no artigo 242, parágrafo 2º da Constituição. É o artigo que trata dessa localização do Colégio Dom Pedro II. Em resposta, a Advocacia Geral da União sustentou que não era correta a afirmação, já que o mencionado dispositivo da Constituição só é constitucional do ponto de vista formal, podendo, por isso, ser alterado por medida provisória. Volte para mim. Será que nós temos essa regra? Porque aquele conteúdo, ele é apenas formalmente constitucional? Só é constitucional porque está na Constituição? A medida provisória pode alterar? Errado. Completamente errado. Norma constitucional só pode ser alterada formalmente. Como? Vocês sabem. Vocês escolheram a segunda fase de constitucional. Peraí, aqui é elite. Elite. Só por meio do processo legislativo das emendas constitucionais, ou seja, aquelas regras previstas no artigo 60 da Constituição. Aprovação pelas duas casas do Congresso Nacional, 3/5 dos votos em 2 turnos, tá certo? 3/5 em 2 turnos e nas duas casas. E aí tem as pessoas específicas. Calma. Logo falaremos de emenda constitucional. Mas uma medida provisória não vai alterar, obviamente, norma constitucional. Correto? Vamos lá. Considerando a situação hipotética apresentada, responda de forma fundamentada aos itens a seguir. Vamos lá. Segundo a teoria constitucional, qual é a diferença entre as denominadas normas
materialmente constitucionais, e as normas formalmente constitucionais. Volte aqui para mim. Com essa breve explicação da nossa aula, certamente você já conseguiria responder esta questão. Será que não? Eu acho que você já conseguiria sim. Mas, de qualquer forma, vamos ler o gabarito comentado, porque ele te ajuda a formular a sua própria resposta. Qual seria a sua resposta? Pode ler esse gabarito, seria uma paráfrase. Ler, ver o que entendeu e tentar escrever com as suas palavras. Já é uma forma de estudar. Mas é tranquilo aqui. Eu acredito que vocês não teriam tanta dificuldade para resolver essa questão. Vamos ler o gabarito comentado? Olha lá. O examinando deverá responder que as normas materiais possuem status constitucional em razão do seu conteúdo, pois estabelecem normas referentes à estrutura organizacional do Estado, à separação dos poderes e aos direitos e garantias fundamentais. Enquanto as normas em sentido formal só possuem o caráter de constitucionais porque foram elaboradas com o uso do processo legislativo próprio das normas constitucionais. Opa! Volte aqui para mim. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Norma materialmente constitucional e norma formalmente inconstitucional? Tá? Aliás, norma materialmente constitucional e formalmente constitucional. Tudo bem? Nós, resumindo, o que é norma materialmente constitucional? Norma que relaciona-se ao poder. Basicamente, as cláusulas pétreas lá, né? Forma federativa de Estado, voto, direto, secreto, universal e periódico. Por que a forma federativa de Estado é o poder? Porque, veja, ao criar esta regra, Estado federal, forma federativa, nós estamos dividindo o poder e as atribuições entre entes federativos, quais sejam União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Não há uma concentração de poder num único ente federativo. Isso seria um Estado unitário, como Cuba. Não é o caso. O poder aqui é dividido entre entes federativos, que são autônomos, independentes. E olha, se um invadir a competência do outro, usurpar a competência, há mecanismos para coibir isso. Ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo. A competência legislativa, quem define é a Constituição. Então não pode um ente federativo querer legislar sobre um assunto que não é da sua competência. Por exemplo, compete à União legislar sobre trânsito e transporte. Pode o outro ente federativo querer invadir? Salvo se a própria União delegou essa competência, porque é possível. A competência privativa é delegável. Você pode ver no parágrafo único do artigo 22 da Constituição. Mas calma, competência é outro tema. Só estou exemplificando. Então, eu estou dizendo que a forma federativa de Estado tem a ver com poder, porque ela reparte competência, ela divide poder, ela divide atribuição. O voto, todo poder emana do povo. Como? Por meio, né, diretamente ou por meio de representantes eleitos. Então, o voto é manifestação expressa de poder. Eu escolher quem vai me representar, eu escolher situações. É manifestação expressa do poder. Direto, secreto, universal e periódico. Separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, e direitos e garantias individuais. Esse você poderia até ficar com dúvida. Direitos e garantias individuais, professor, o que tem a ver com poder? Tudo. Porque ao estabelecer um direito, o que é que o Constituinte faz? Implicitamente. Estabelece o limite. Ele diz assim, poder público, aqui não. Aqui há uma liberdade constitucionalmente assegurada. Você não pode prender alguém ao seu bel prazer. Você só pode prender nas situações específicas previstas legal e constitucional e legalmente, tá? Não pode prender aleatoriamente. Não, porque a regra é a liberdade. A prisão é a exceção. Então, os direitos limitam a atuação desgovernada do poder. Ficou claro? Bora avançar. Segunda questão, vamos lá. Letra B. O entendimento externado pela Advocacia Geral da União à imprensa está correto, sendo possível a alteração de norma constitucional formal por meio de medida provisória?
Não, né? Olha lá. O examinado deverá responder que o entendimento externado pela AGU está incorreto, errado, pois independentemente da essência da norma, todo dispositivo que estiver presente no texto constitucional, em razão da rigidez constitucional, só poderá ser alterado pelo processo legislativo solene das emendas constitucionais, tal qual previsto no artigo 60 da nossa Constituição. Pode voltar aqui para mim, para eu explicar um pouquinho mais sobre isso. Então, veja que a emenda não pode alterar texto constitucional. A medida provisória não pode alterar texto constitucional, ainda que esse texto constitucional traga matéria, traga apenas um assunto que tem forma de Constituição, que está na Constituição, mas não deveria, nem precisaria estar. Não precisaria estar, mas está. Se está, tem supremacia. Se está, tem rigidez. Se está, só pode ser alterado por emenda constitucional. Ou existe, o que vimos a aula passada, uma alteração informal, que não mexemos no texto, mexemos apenas na interpretação. Talvez você lembre. O que é mesmo? Isso, ouvi daqui. Mutação constitucional. Isso mesmo, mudança na interpretação. Volta para a tela para uma próxima questão. Tício ajuizou demanda em face do Estado X, postulando determinada prestação estatal. A sentença proferida pelo juízo, esse caiu no 14º exame unificado, tá certo? Tício ajuizou demanda em face do Estado X, postulando determinada prestação estatal. A sentença proferida pelo juízo da primeira vara da Fazenda Pública da comarca da capital, entretanto, julgou improcedente o pedido, apontando no fundamento da decisão os diferentes graus de eficácia das normas constitucionais, que impedem todos os efeitos pretendidos por Tício. Com base no fragmento acima, responda fundamentadamente. Veja, ainda que não tivesse essa previsão, né? Responda fundamentadamente todas as questões que vocês responderem nas provas de vocês, vocês precisam colocar fundamento, ok? Aos itens. A. Em que medida as normas constitucionais de eficácia plena se diferenciam das normas de eficácia contida? Volte para mim. Veja que essa primeira questão ela é interessante porque ela não tem muito a ver com o texto. É uma questão teórica, né? Para você falar da diferença entre eficácia contida e limitada. Ela não tem muito a ver com o problema. E é até bom, né? Porque se você sabe o conteúdo, você vai explicar aí com facilidade essas diferenças. Vamos ver como é que estava lá no padrão de resposta, o espelho de correção? Olha como é que ficou. O examinando deve identificar que, apesar de ambas possuírem aplicabilidade imediata, volta para mim, a contida, né? É a contida da plena, tá? A diferença da plena com a contida. Nós falamos, ambas, né? Possuem aplicabilidade imediata, até porque a contida, até vir a ser restringida por meio de uma norma infraconstitucional, a contida é igual à plena. Ela produz a plenitude de seus efeitos, certo? Volta lá para a tela. Então, vamos lá. Apesar de ambas possuírem aplicabilidade imediata, elas se diferenciam pela possibilidade de futura restrição em seu âmbito de eficácia. Volta para mim. Qual que traz essa possibilidade de futura restrição em seu âmbito de eficácia? A contida, ou melhor, a restringível, porque ela é restringível. Ela admite que alguém a contenha, a restrinja. Volta lá para a tela. As normas de eficácia plena são aquelas que produzem a plenitude de seus efeitos, independentemente de complementação por norma infraconstitucional. São revestidas de todos os elementos necessários à sua executoriedade, tornando possível sua aplicação de maneira direta, imediata e integral. De outro lado, as normas de eficácia contida são aquelas que, de início, produzem a plenitude de seus efeitos, mas podem ter o seu alcance restringido pela legislação infraconstitucional. Tais normas também possuem aplicabilidade direta, imediata e integral, mas o alcance poderá ser reduzido.
em razão da existência, na própria norma, de uma cláusula expressa de redutibilidade. Vou até reler esse pedaço que é interessante, ó. Mas o alcance poderá ser reduzido em razão da existência, na própria norma, de uma cláusula expressa de redutibilidade. Volte para mim. Consegue entender essa expressão final aqui? Cláusula expressa de redutibilidade? Conseguem. Sabe por quê? A norma de eficácia contida, como a limitada, provavelmente ela vai vir com uma palavra nos termos da lei, nos limites da lei. Esse nos termos da lei é justamente aquilo que o examinador que colocou aqui como cláusula expressa de redutibilidade. Cláusula expressa, está escrita ali, nos termos da lei. De redutibilidade, ou seja, a lei pode reduzir, a lei pode conter, a lei pode estabelecer limites. Exame da OAB, por exemplo, aprovação no exame para você poder advogar. Ficou claro? Bom, e a letra B? Vamos lá? Eu tenho 5 minutos, Larissa. Será que é isso? 15? Tá. Eu acabo, às vezes, eu tenho que começar num horário redondo para não ter problema aqui. As normas constitucionais de eficácia limitada, de princípio programático, antes da intermediação legislativa, geram algum efeito jurídico? Volta aqui para mim. Olha que interessante, né? Que interessante. Nós falamos que elas podem, né, possivelmente produzir algum efeito. Vamos ver a resposta? O examinando deve identificar que as normas constitucionais de eficácia limitada de princípio programático, apesar de dependerem da integração da lei para a produção da plenitude de seus efeitos, elas geram, de imediato, efeitos jurídicos. Assim, apesar de não se poder extrair o de imediato da norma plenitude, em especial a eficácia positiva, volte para mim, o que é isso? Em especial a eficácia positiva, em especial a eficácia daquele direito para o qual ela foi criada, para o exercício daquele direito lá previsto. Então, a eficácia positiva, o efeito para o qual ela foi criada. Volte para mim. Capaz de amparar a produção da consequência jurídica prevista na norma, é possível extrair da norma uma eficácia interpretativa, capaz de reger a interpretação das normas de hierarquia inferior, bem como uma eficácia negativa, isto é, a capacidade de servir de parâmetro ao controle de constitucionalidade das normas de hierarquia inferior que vierem a lhe contrariar, ou o controle de constitucionalidade das omissões do poder público. Então, volte para mim. Olha que interessante essa eficácia aqui negativa, né? Capacidade de servir de parâmetro de controle. Então, eu falei para vocês que eu dei o efeito inibidor e o efeito revogador, lembram? Então, inibe a atuação do legislador em fazer lei em sentido contrário. Mas vamos supor que ele faça, revoga. Então, esta norma, embora não regulamentada, ela serve de padrão, e é isso que está escrito aqui, ela serve de padrão para a declaração de inconstitucionalidade. Serve mesmo, porque nós falamos, o efeito revogador, né? O fato da previsão constitucional garantir a possibilidade da greve do servidor público impede que haja uma lei em sentido contrário. Se houver, esta será comparada com a Constituição por meio do controle, e o padrão utilizado é o padrão numa norma de eficácia limitada. Vejam que interessante, né? Interessante aqui a resposta. E, para concluir aqui, parâmetro, né, é a capacidade de servir de parâmetro ao controle de constitucionalidade das normas de hierarquia inferior, que vierem a lhe contrariar, ou o controle de constitucionalidade das omissões do poder público. Volta aqui. O que é isso? Também falei. Norma de eficácia limitada, olha que interessante, né? Ela traz um comando implícito. Faça a lei, regulamente, crie as políticas públicas, crie o órgão, os ministérios, enfim. Resolva o problema. Faça com que aquilo que está na Constituição seja colocado em prática. Porque, veja, o problema nosso aqui no Brasil não é um problema do que tem de direito ou não. Nossa Constituição é ótima, muito bem feita, muito bem escrita. Uma Constituição cidadã, que foi feita com base, né, de muitas informações que vieram de vários polos. Foram formadas comissões,
Faculdade de Direito, Largo São Francisco, professor Dalmo Dallari, Ulisses Guimarães, muitas pessoas envolvidas e colhendo informações de toda a sociedade para criar a nossa Constituição. É por isso que ela tem vários direitos, proteção da mulher, mulheres foram ouvidas. Nós temos lá homem e mulher iguais perante a lei, proteção no mercado de trabalho da mulher. Por que tem essas colocações? Porque mulher participou. Se não tivesse mulher participando, certamente esses direitos não estariam previstos na Constituição. Então, a nossa Constituição, ela é boa, ela é ótima, por sinal. Ela conseguiu, em 30 anos, passar por momentos, 2 impeachments, 2 processos de impeachments, e ela permaneceu íntegra. Isso tudo é muito importante nós lembrarmos, porque é fácil criticar, é fácil dizermos, não, tá ruim assim, tá ruim assado. Não, a Constituição é boa. O problema do nosso país é a concretização, é a efetividade daqueles direitos lá garantidos, é o compromisso do poder público, dos políticos em especial, em efetivamente estarem lá para fazer valer os direitos previstos nessa Constituição. E não estarem lá por apenas interesses particulares, subjetivos. Esse é o grande problema. E por isso nós, do direito, estamos aqui para fiscalizar. Estamos aqui para efetivamente mostrar, pelo menos por meio das nossas ações e tal, que a coisa não está muito certa, que precisamos melhorar. Tá? Tudo bem até aqui? Desculpa o desabafo, né? Sempre haverá aí um ponto em que nós vamos ter que falar um pouquinho que direito constitucional, política e história extremamente relacionado. Então não dá para pensar em estudar direito constitucional sem tocar no assunto política, história, sociologia, tudo isso. Teoria geral do Estado, tudo isso tem muito a ver com o direito constitucional, tá? Aliás, para aprender a Constituição e o histórico das nossas Constituições, né, sempre nós vamos relacionar isso ao momento político vigente. Então, hoje, muita gente critica, poxa vida, o sujeito comete crimes, né, e ele fica lá e é um custo excessivo para o poder público, eles têm muitos benefícios, né, e por que tem tanto direito para eles, né, enfim. A nossa Constituição foi feita no momento pós-ditadura. Então, essa quantidade de direitos que, né, consideram aí que talvez teria que ter um pouco mais de rigidez, ela decorre do momento político vigente na época da feitura da Constituição. Na época da ditadura, as pessoas estavam sendo banidas, sendo mandadas embora do país, presas, não podiam ter manifestação, censura, linchadas. Então, havia um profundo desrespeito, né, por parte de quem estava no poder em relação a toda a sociedade. Então, obviamente que os direitos lá criados foram uma forma de dizer, não, chega, assim não dá. Talvez hoje mais liberdade, isso e aquilo, talvez um pouco, restringir um pouco seja necessário, talvez, né? Mas enfim, isso tudo é para pensar. E depois que você passar na segunda fase da UAB, que eu tenho certeza que você vai passar, você vai ficar encantado com o direito. Você já gosta de direito constitucional, né? Porque você escolheu a segunda fase. Aliás, você faz parte de um grupo seleto. Seleto. São pouquíssimas pessoas que têm afinidade, que gostam, que estudam com dedicação. Poucos professores também. Se você tem um desejo, se capacite, estude, tá? Poucos advogados constitucionalistas. E eu já deixo aqui o convite. Porque depois que você fizer aí a sua segunda fase, você pode se inscrever na pós em Direito Constitucional. Nós temos no Legare pós em Direito Constitucional, pós online. Então você é convidado a se inscrever. Porque eu tenho certeza que, como eu, você vai se encantar com tudo aí que a gente está estudando, né? Então, vai vir a carteira da OAB e quando alguém perguntar, você passou? Passei, né? E aí, você fez segunda fase em quê? Responda para vocês verem, responda. Constitucional, o olho, a pessoa fica muda. A resposta que a pessoa... ela engole. Porque constitucional é a elite, né? É a elite. Então, brincadeira à parte, eu vou entrar num próximo tema, mas após o intervalo. Porque aí é um outro tema específico que a gente precisa conversar ainda e certamente eu preciso deixar vocês respirarem um pouquinho, lavar o rosto, né? Eu sei que foi muita informação, tomar um café, só que é rápido, hein? Você vai lá e volta, que eu já tô te esperando. Até já!
Olá, alunos! De volta com o Direito Constitucional. Segunda fase da OAB, você vai ser aprovado. É isso aí, eu acredito nisso, tá? Bom, vamos lá. Poder Constituinte é o tema agora. Quero finalizar a teoria geral já na aula de hoje, porque depois a gente já vai entrar nos direitos e garantias. Eu preciso explicar, para começar, as peças das garantias constitucionais, né? Nós vamos ver, né, que há basicamente 3 grupos de peças: os recursos e as iniciais, as garantias constitucionais, que são os remédios, tá? E as ações do controle de constitucionalidade. Então, para a gente entrar nisso e vamos começar o estudo pelas garantias constitucionais, os remédios, eu preciso passar pela teoria geral dos direitos fundamentais, pelos incisos do artigo 5º e efetivamente entrar em cada peça relacionada aos remédios. Entenderam a dinâmica? Então, esse alicerce aí dessas 2 primeiras aulas, a apresentação do curso, bibliografia, teoria geral, ele é formado para que nós possamos compreender bem as peças que podem cair na sua segunda fase. Além, é claro, de todo o conteúdo de direito material para as questões subjetivas, que elas são tão necessárias quanto a peça. Não dá para acertar e ir maravilhosamente bem na peça e deixar de fazer questão. Você precisa responder todas. Você não precisa acertar 100% todas, isso não. Mas você precisa responder todas, fundamentar todas e colocar o máximo de dispositivo que você encontrar, porque vai estar tudo no seu vademecum. A resposta vai estar lá sempre no seu vademecum, os artigos estarão lá. Então, quem manejar melhor, e aí também teremos uma aula de manejo e de marcação de código, né? Certamente sairá na frente na hora de responder, tá bom? Bem, agora é o momento do poder constituinte, que eu coloco aí na tela um pouquinho sobre ele, tá? O poder constituinte, vocês sabem, né? Ele pode ser originário ou derivado. Esse derivado, ele se subdivide aí, decorrente, reformador, revisor. Ele tem aí algumas características, há alguns limites que nós precisamos estudar. Temos que falar ainda relacionada ao poder constituinte a questão da inconstitucionalidade formal superveniente, normas da Constituição pretérita, poder difuso, volte para mim. Todas essas expressões que estão aí no slide, eu vou explicar um de cada vez, é só para você entender que tudo isso tem a ver com o poder constituinte e que são expressões extraídas das questões e das peças prático-profissionais. Então veja que o meu material ele é bem baseado no que já caiu e que pode cair, tá? Como eu falei, eu leciono há 10 anos especificamente para a OAB. E já descobrimos, né? Nesse tempinho, deu para descobrir que esta é a melhor forma de estudar, pelas provas anteriores, pelas expressões utilizadas pelo examinador em outras provas, porque os temas se repetem, inclusive as expressões se repetem. Então, a melhor forma de preparar uma aula é se basear o que o examinador vem perguntando, né? Da história, a história justifica, né? Para entender a Constituição de 88, entenda um pouco a história do Brasil, talvez você entenda com facilidade. Para entender prova da OAB, criada pela FGV, entenda um pouco da FGV e das provas criadas por ela. A vida é assim. Para entender um pouco da sua vida, entenda um pouco o seu passado, entenda um pouco a sua infância, certamente você vai entender melhor alguns desafios que você enfrenta, muita coisa está relacionada lá atrás, tá bom? Bem, vamos falar do poder constituinte, que se deixar a gente bate um papo aqui gostoso, né? Vamos continuar. Poder constituinte, vamos lembrar, o originário, né? Poder constituinte originário, olha o nome nos ajudando, dá origem, cria uma nova ordem jurídica. Ou melhor, a primeira ou uma nova ordem jurídica. O poder constituinte originário é aquele que cria a primeira Constituição, a Constituição primeira, lá a Constituição do Império, né? 1824, lá atrás, a primeira Constituição do país. Esse poder constituinte é o poder constituinte classificado como histórico, porque criou a primeira Constituição do nosso país. Agora, os demais, a manifestação do poder constituinte nas demais constituições, nós já tivemos 8, nas demais constituições, ela se deu de forma revolucionária. Então, temos o poder constituinte histórico, aquele que cria a primeira Constituição de um país, e o poder constituinte revolucionário. Por quê? Porque ele rompe por completo a Constituição anterior, o poder constituinte originário anterior, e impõe a sua nova ordem, revoluciona. Por isso, o poder constituinte revolucionário. Tá certo? Bem, a última manifestação do poder constituinte originário no Brasil se deu no dia 5 de outubro de 1988,
quando nós fizemos a Constituição Federal de 88. E lá havia algumas características. A manifestação desse poder, ela é baseada em algumas características. Quando foi feita a Constituição, ela pode dispor sobre qualquer assunto. Não havia uma limitação prévia. Ele é ilimitado juridicamente. Então, vários direitos foram acrescentados, foram criados pelo texto constitucional de 88. Ah, professora, mas tinha um direito previsto na Constituição de 67, né? Porque a anterior era de 67, com a redação dada pela emenda 1 de 69. Havia um direito lá que não está mais na Constituição de 88. Será que pode isso? Pode haver um retrocesso? Bem, há quem entenda que haveria uma proibição ao retrocesso, que nós não poderíamos, direitos já conquistados, não poderiam ser desclassificados, desconsiderados. Não é o que prevalece, tá? O que prevalece é que o poder originário, ele é ilimitado juridicamente, né? Pode dispor sobre qualquer assunto. E a nossa história comprova. Nós tivemos constituições outorgadas, ou seja, constituições impostas de maneira unilateral por quem estava no poder, e constituições que foram frutos da democracia. Essas constituições impostas sempre restringiam direitos. Época de Vargas, por exemplo. Tá? E as constituições promulgadas? Elas traziam mais direitos, porque elas tinham participação popular. A outorgada, não. Regime ditatorial, não. Né? Concentração de poder, no único impõe as minhas regras. Então, nós vamos ver que remédios constitucionais entraram e saíram de determinadas constituições do nosso país justamente por conta do momento político vigente na data da elaboração daquela Constituição específica. Tá? Mas, voltando para as características, ele é ilimitado juridicamente, pode dispor sobre qualquer assunto. O poder originário, ele também é incondicionado, não há uma forma pré-estabelecida para sua criação, até porque ele vai romper, se já existisse a forma pré-estabelecida, ele rompe por completo, né? Temos também que ele é autônomo, porque ele não decorre de nenhum outro poder. É ele que cria a nova Constituição, a primeira histórico ou a nova Constituição do país, poder revolucionário. Bem, além disso, você vai lembrar que existe o poder derivado. Olha o nome nos ajudando. Se ele é derivado, ele deriva de algo. De quem? De quem o criou. Você deriva de seu pai e da sua mãe. Poder derivado deriva do poder originário, que é quem o criou. Veja, deriva do originário e a ele é subordinado. Sim, você, enquanto morava na sua casa dos seus pais, continuava. Tem gente que mora fora e ainda continua. A vida, né, depende aí da sua história. A gente sempre brinca, depende da sua história. Mas, enfim, o poder derivado, ele deriva do originário, que foi quem o criou, e a ele é subordinado, tá certo? O derivado, ele se divide. Então, ele é derivado, ele é condicionado, há regras pré-estabelecidas para sua criação, para sua manifestação, regras estabelecidas pelo poder originário, e ele é limitado juridicamente. Então, há limites quanto ao conteúdo. Por exemplo, não posso ter uma emenda que tenda a abolir o voto direto, ou que tenda a abolir a separação dos poderes. Por quê? Cláusula pétrea sequer será objeto de emenda. A mera tramitação de PEC, proposta de emenda constitucional, que tenda a suprimir, a abolir, já é inconstitucional. Veja, não precisa nem aprovar a emenda, a PEC, que vai se transformar em emenda constitucional. Nós não precisamos nem aprovar. A mera tramitação, lá no âmbito do Congresso Nacional, já é inconstitucional. Isso decorre desse limite material. Ou seja, o poder derivado, ele é limitado quanto ao conteúdo. Tá certo? Limitado quanto ao conteúdo, ele é derivado e ele é condicionado. Esse poder se divide em 3. Só para lembrá-los, você já sabe isso, porque estudou isso para a primeira fase, não tenho dúvida. Mas não custa lembrar, porque a questão já solicitada no seu exame relacionada ao poder constituinte. Não são muitas, tá? Mas ela aparece, ela já apareceu. Portanto, tudo que já apareceu é sugerido, é interessante que nós passemos por tudo que o examinador já perguntou. Ele costuma repetir, ele costuma
reproduzir os temas que ele já trouxe, às vezes de forma aquilo que era a questão, né? Eles mudam, eles dão uma mexida, mas o tema em si, e quem tem um alicerce forte, responde às questões, principalmente essas que já foram solicitadas em algum momento, em algum exame, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho que esse poder derivado, ele se divide em 3. Falamos em derivado decorrente, derivado reformador e derivado revisor. De novo, decorrente, reformador e revisor. Ótimo. O decorrente tem a ver com a autonomia dos estados. Nós sabemos que o Brasil é formado pela União Indissolúvel, tem os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, e que os estados, né, eles são autônomos e independentes. E a marca disso é que eles possuem leis próprias, eles possuem constituições próprias. Então, veja, esse poder decorrente tem a ver com a autonomia do Estado, é o poder que cada Estado tem de se autorregulamentar por meio da elaboração da sua própria Constituição. Então, eu estou aqui no Estado de São Paulo. Vocês conhecem aqui? Se não conhecem, já estão convidados a conhecer. O Legale fica ao lado do metrô Anhangabaú, no centro aqui. Tem pontos turísticos para você passear, se vier conhecer aqui, tá? Teatro Municipal, Biblioteca Mário de Andrade, linda biblioteca. Então, venha para cá conhecer. E, obviamente, venha dar um abraço aqui na professora Bruna, na Larissa, que está gravando. A Larissa aqui é ouro aqui da casa, né, viu? É antiga aqui. Você vem aqui, você fala, eu quero dar um abraço na professora Bruna e na Larissa. Pode falar, tá? É a nata. Então, você vem aqui conhecer. Mas estamos falando do poder derivado decorrente, que é o poder que cada Estado tem de se autorregulamentar por meio da sua própria Constituição. Veja, será que o Estado pode fazer isso a seu bel prazer? Da maneira que lhe aprouver? Claro que não. Por quê? Porque a Constituição dá essa liberdade, diz que ele é autônomo, diz que ele deve se autorregulamentar por sua própria Constituição, respeitados os limites previstos nesta Constituição. Ou seja, há de haver aqui, tá? Há a necessidade, verbo haver, por isso que eu falei, de uma simetria. Então, os estados, como eles vão criar uma Constituição que é fruto do poder derivado, que se submete ao originário, os estados, ao criarem as suas constituições, devem respeitar o texto federal, a Constituição Federal. Aliás, é a relação de paralelismo, princípio da simetria. Já caiu na sua prova. Simetria constitucional. O que é simetria constitucional? Relação de paralelismo que deve existir entre Constituição Federal e Constituições estaduais. As constituições estaduais, elas devem se basear, tomar por norte, elas devem ter uma estrutura, elas devem reproduzir o modelo federal. Aliás, há alguns artigos, e aí é o Supremo que vai definindo, alguns artigos que são de reprodução obrigatória, inclusive, né, que precisam constar do texto constitucional. E tem um julgado recente do Supremo, nós vamos conversar sobre ele no momento oportuno, mas existe um julgado recente que diz o seguinte: se aquela norma... Olha que interessante, hein? Não, mas eu acho que é muito complexo para esse momento. Eu vou deixar para um outro. Ah, professora, conta! Não, é porque é de controle de constitucionalidade, ele é bem profundo, o exemplo é bem profundo. E talvez seja necessário eu falar no momento seguido aqui. Calma, eu vou falar. Tá? Aliás, me lembrem, né? Deixa lá até um recado lá nas minhas mídias sociais. Professora, na aula de controle, não esqueça de dar aquele julgado recente do Supremo. É porque ele é um pouco complexo para o momento, tá? Mas vamos voltar aqui na Constituição Estadual. Então, as Constituições Estaduais, elas devem seguir o princípio da simetria, tá? Distrito Federal não tem Constituição, tem lei orgânica, municípios também, leis orgânicas. Mas a lei orgânica do DF, ela tem natureza jurídica de uma verdadeira Constituição. Avançando aqui sobre o poder derivado reformador. Nele a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo. Sobre o poder derivado reformador, nós vamos lembrar que por que você faz uma reforma? É uma alteração, é uma mudança. Uma reforma é uma mudança, né? E a reforma que eu estou dizendo aqui é a mudança da Constituição. Então, é a alteração formal da Constituição. Poder reformador é o poder de alterar a Constituição e que se manifesta formalmente por emenda constitucional.
também por emenda de revisão, mas essa é a parte, daqui a pouco. Em regra, é o poder de alterar a Constituição e que se manifesta por meio da elaboração de emenda constitucional, tá? Existe uma forma de alterar a Constituição de maneira informal, que nós já estudamos, que é a mutação constitucional. Não é isso que eu vou falar agora, mudança na interpretação. Estou falando da mudança no texto em si, tá? No texto em si, e que se dá por emenda constitucional. Só dar um detalhe, né? Nessa mudança na interpretação, que nós vimos na aula anterior, a mutação, ela também é conhecida como um poder difuso, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas já saiba que ela é conhecida como poder difuso. Bem, essa alteração formal da Constituição, que se dá por emenda, deve observar os requisitos do artigo 60. Então vejam, será que um deputado pode iniciar uma PEC? Pode propor uma PEC, uma proposta de emenda constitucional? Será que um deputado federal pode fazer isso? Cuidado! Um deputado federal ele pode iniciar um projeto de lei, e nós vimos isso em primeira fase, mas proposta de emenda não. Porque a Constituição diz, como a Constituição, como o texto é rígido, há necessidade de 1/3. Ah, então lá tem 513, eu preciso de 1/3. 171 deputados. É bastante. Tem que ter 1/3 dos membros da Câmara ou do Senado para iniciar a PEC. Não é um, não. É bem mais. A Constituição é rígida. Rigidez, supremacia. 1/3 da Câmara ou do Senado. Presidente pode? O presidente pode. Ele também é um legitimado a iniciar PEC, proposta de emenda. Então é 1/3 da Câmara ou do Senado, o presidente da República, ou mais da metade das assembleias legislativas dos estados. Você sabe que cada estado, seu poder legislativo, ele é uma assembleia, né? Quem representa o poder legislativo de um estado? A Assembleia Legislativa. No Distrito Federal o nome é diferente, é Câmara Legislativa. Tá certo? É uma mistura. O Distrito Federal mistura tudo. Ele acumula competências legislativas estaduais e municipais, e o seu poder legislativo também soma o nome dos dois, né? Porque o poder legislativo no âmbito municipal é a Câmara Municipal, Câmara de Vereadores. E no âmbito estadual, a Assembleia Legislativa. Aí no âmbito distrital, Câmara Legislativa. Certo? Ok. Mais da metade das assembleias legislativas, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. Isso está no artigo 60, fácil, artigo 60, inciso 1º, 2º e 3º da Constituição. São só essas pessoas que podem iniciar PEC? Sim, é assim que eu sugiro que vocês respondam na segunda fase da OAB. São só essas pessoas, tá? Há quem entenda que iniciativa popular, por exemplo, será que pode iniciativa popular de PEC? Resposta sugerida para a OAB. Não, porque a Constituição não traz essa previsão expressa. Ela traz essa previsão de iniciativa popular em relação à lei. Então, lei pode. Aliás, temos várias leis. A lei da ficha limpa. No Brasil, foi uma lei de iniciativa popular. Nós precisamos dessa transparência. Nós precisamos disso, né? Então, veja que há, sim, possibilidade de iniciativa popular no âmbito das leis. Precisa da assinatura de 1% do eleitorado nacional, bastante gente. Não pode estar tudo aqui em São Paulo, que seria mais fácil, né? Não, 1% do eleitorado nacional. Tem que estar dividido em pelo menos 5 estados, né? E no mínimo 3/10 dos votos em cada estado. 3/10 dos votos em cada estado, tá? Então não é fácil, não, conseguir essas assinaturas para fazer um projeto. É mais fácil conversar com um deputado ou algum senador, tentar para pedir para que eles proponham. Ou fazer um abaixo-assinado e assinatura e comover algum parlamentar para que ele, né, inicie o projeto de lei. É mais fácil. Mas, enfim, no âmbito estadual, são as constituições estaduais, elas têm essa autonomia para estabelecer o percentual para iniciar projeto de lei no âmbito estadual. E no âmbito municipal, como há muitos municípios do nosso país, há uma padronização pelo texto constitucional e que exige a assinatura de 5% do eleitorado municipal, ok? Mas tudo isso, fiz um adendo, isso é processo legislativo, não teoria geral aqui, para vocês saberem como é que funciona a iniciativa popular, já lembrarem, no âmbito das leis. Estou falando agora de Constituição. Constituição não há essa previsão de iniciativa popular, de PEC, tá bom? PEC é só iniciada pelo presidente da República, 1/3 da Câmara ou do Senado, mais da metade das assembleias legislativas, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros, ok?
Outro limite, estamos falando dos limites constitucionais aplicáveis à emenda. Então, nós falamos que a emenda é um poder, é uma manifestação do poder derivado reformador, e se ele é derivado, ele é limitado, a emenda é limitada. Primeiro limite, estamos falando dos limites formais. Que isso, professor? Limites formais. Limites formais tem a ver com forma, não com conteúdo. Regras de processo legislativo. O limite material, daqui a pouco, cláusulas pétreas. Até comentei, dei como exemplo. Mas agora, limites formais. Então, primeiro, quanto à iniciativa, que eu falei, artigo 60, inciso 1º, 2º e 3º da Constituição. Quanto ao quórum, não é qualquer quórum que se aprova a emenda. 3/5, né? Além disso, em 2 turnos e nas 2 casas. A emenda, ao final, ela terá sido aprovada 4 vezes, hein? 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado. Professora, feito isso, será que vai para o presidente da República para ele sancionar ou vetar? Não, não vai. Porque não existe sanção ou veto em proposta de emenda. Só no âmbito das leis. Cuidado, hein? Esse é outro tema batido. Não existe sanção ou veto, não existe deliberação executiva em proposta de emenda. Isso só existe no âmbito das leis, tá? Então, quem é que promulga uma emenda constitucional? Mesas da Câmara e do Senado. Mesas da Câmara e do Senado. Cuidado que não é a mesa do Congresso também. A mesa do Congresso, ela tem uma formação mista. Há membros da Câmara, membros do Senado, é uma mesa específica, com uma formação mista. Aqui não. Aqui é tudo separado. Votação separada, promulgação separada, tá bom? Ótimo. Será que uma PEC que tenha sido rejeitada, será que ela pode ser reapresentada? Então, no ano de 2019, no início de 2019, a PEC foi rejeitada. No final de 2019, outros parlamentares se uniram e falaram, vamos reapresentar esta PEC, porque ela é boa, essa proposta de emenda. Pode? Não pode. A rigidez da Constituição faz com que seja imposto aos parlamentares o sentido de que pense melhor. Pensa melhor. Se quiser reapresentar, só na próxima sessão legislativa. O que é mesmo sessão legislativa? Artigo 57 da Constituição define a sessão legislativa, que é aquele período de 1 ano de funcionamento do Poder Legislativo, tá? Essa é a sessão legislativa. Leia o artigo 57, não custa. Aliás, você lê as coisas, grifa, porque você vai levar para a prova. Olha que tranquilidade, né? Segunda fase, você vai levar o seu vade-mecum e tem tudo lá. Então, traga ele para a aula, vá manuseando, vá grifando os artigos. Nós vamos ter a aula específica de marcação de código, mas, por enquanto, já vá fazendo isso. Já se adiante, traga, porque quem que passa bem? Quem consegue manusear bem e depois aquilo que entendeu, colocou, né? Transformou em paráfrase, respondeu as questões, fez a prova peça prático profissional, né? Então, veja que é a sua missão, a sua obrigação, ou melhor, né? É sugerido que você faça isso, que você já traga para a aula o seu vade-mecum e já vai estudando com ele. Quem maneja bem o vade-mecum, ainda que não saiba toda a matéria, é aprovado no exame de ordem. Confie. Manejou bem, achou o argumento, vai passar. O que mais que eu quero lembrar em relação à proposta de emenda? Então, falei para vocês que ela só pode ser representada, né, na sessão legislativa seguinte. Falei de limites formais, então, né? Falei de iniciativa, falei de quórum, falei de reapresentação e falei de promulgação. Esses são os limites formais. Falei de limites... agora eu vou comentar sobre os limites circunstanciais. Tivemos recentemente no Rio de Janeiro, né? Limites circunstanciais. O que é isso? Em determinadas circunstâncias, em determinadas situações, a Constituição não pode ser emendada. Há uma proibição expressa no texto constitucional que quando o país estiver vivendo aquelas situações excepcionais, situações de anormalidade institucional, situações em que compromete a segurança pública, situações em que o país está em crise, durante esses momentos, a Constituição não poderá ser emendada. Por quê? Porque vai fazer besteira. Sabe aquela decisão que você tem que tomar no momento da raiva? Não tome. Recue. Recue. É a mesma coisa. Mexer na Constituição, na vigência de estado de sítio, na vigência do estado de defesa ou na vigência de uma intervenção federal em que a autonomia de determinado estado está sendo suprimida pela União, parcialmente suprimida pela União, porque ele não está cumprindo alguma regra constitucional. Por exemplo, deixou de aplicar, né? Deixou de aplicar um percentual mínimo em educação e saúde.
Estavam querendo passar PEC para reduzir parte da educação, não vai passar, né? Não passa. Então, veja, na vigência do estado de sítio, do estado de defesa e da intervenção federal, nesses momentos, é proibida que se mexa na Constituição. É proibido que se faça emenda constitucional. Tudo bem? Fácil? Está lá no artigo 60 da Constituição, isso é fácil. Tem um limite ainda. O material, já falei, né? Determinadas matérias não podem ser objeto de emenda que tenda a aboli-las, que são as cláusulas pétreas. Podem aparecer na sua prova também como núcleos essenciais, intangíveis. Núcleo essencial intangível, pode aparecer, né? E ainda existem os limites implícitos, né? Limites implícitos. Falar um pouquinho sobre esses limites implícitos. Se eles são implícitos, eles não vêm, você não vai encontrar no texto constitucional. Você vai encontrar o que é expresso. O que é implícito não está lá, decorre do próprio sistema. Decorre, por exemplo, não está escrito na Constituição que a Constituição brasileira não pode ser aplicada no território argentino. Não pode ser cobrada a aplicação. Óbvio. Soberania dos países. Eu preciso respeitar a soberania, a independência daquele país. Então, obviamente, não dá para exigir o cumprimento da Constituição Federal no território argentino. Aliás, no território argentino seria pior ainda, né? Outra, será que pode ter uma emenda constitucional alterando a regra do quórum da emenda? Então, calma. Para aprovar uma emenda, eu preciso de 3/5, certo? Certo. Não existe uma proibição na Constituição dizendo o seguinte: não podemos criar emenda para alterar o quórum. Não existe essa proibição. Tá. Mas será que pode? Uma emenda que altere o quórum? Diminua esse quórum? Não pode. É um limite implícito que decorre do próprio sistema. Porque ao dizer que a Constituição não será mais alterada por 3/5, e sim pela maioria absoluta, ou maioria simples, enfim, menos, nós estamos dizendo que nosso país não é mais rígido, não possui mais uma Constituição rígida. E se a Constituição não for classificada como rígida, não haverá mais supremacia. Porque veja, a lei também é alterada por maioria simples. Então uma lei posterior pode alterar o conteúdo da Constituição. Veja, se a lei pode alterar o conteúdo da Constituição, não há mais Constituição rígida, não há mais supremacia. E o detalhe é que, se não há supremacia, não há controle de constitucionalidade a ser feito. Porque o controle nada mais é do que um mecanismo de proteção da supremacia. O controle de constitucionalidade, nós controlamos o quê? A constitucionalidade das leis. Controlamos, verificamos se as leis respeitam ou não o texto constitucional. Veja a importância do direito constitucional. Poucas pessoas dão essa importância. Elas querem trabalho, penal, civil, casamento, crime, querem tudo, menos estudar constitucional. Maior parte das pessoas. Só que esquecem que qualquer norma infraconstitucional, se não respeitar o texto constitucional, seja ela de direito do trabalho, seja ela de direito penal, seja ela de direito tributário, não importa. Se desrespeitar algum artigo da Constituição, esta norma não permanecerá no ordenamento jurídico brasileiro. De modo que qualquer estudante de direito deve conhecer o direito constitucional. Antes dele se especializar nas suas áreas infra, ele deve saber o mais. Ele deve formar o alicerce, ou seja, conhecer o texto constitucional. Se não conhece, não precisa ser o melhor, mas ao menos ler a Constituição. Tem gente que conclui faculdade e curso preparatório sem sequer ter lido o texto da Constituição. Isso é um pouco sério. Mas, por isso você que escolheu o constitucional já vai fazer a diferença na vida de bastante gente que estiver aí perto, porque você vai transmitir. Porque a vida é assim, hein? Você aprende e já transmite. Dou um exemplo, só para quebrar um pouquinho a rigidez aqui da aula, da diferença entre o rio, né, a nascente, e o lago. Não sei se vocês já ouviram isso. É simples. Por que a nascente, a água, né? Estive nesse final de semana num local mais reservado
meio do mato, retiros, essas coisas, gosto muito. Por que a água, né, na nascente é sempre límpida, sempre limpa? Por quê? Porque ela aprende, ela nasce e ela já doa, nasce e doa. Então a água tá sempre ali limpa, né? E o lago? Por que o lago, você passa perto, às vezes até cheira mal, né? Por quê? Porque tá lá, parada aquela água parada, fica suja, né? A mesma coisa, você tá estudando pra OAB, você tem um amigo aí que faz o curso com você, aquilo que você estudou, tenta explicar pra ele. Tenta explicar pra ele. Você vai sentir uma satisfação, uma compreensão, que se você não fizesse isso, jamais você sentiria. Tenta estudar. Não precisa ser o seu amigo. Você não tem amigo? Tá bom, professor, não tem amigo? Não, tô fazendo o curso aqui sozinho. Mas você tem pai, mãe, irmão, vó, alguém. Tenta contar pra ele o que você acabou de aprender. Você não vai ter dúvida de que aquilo que você explicou, você não esquece mais. Não esquece mais. E aí, ó, a sua água tá limpa. Tá limpa. Bem fácil de gerar aprovação, tá bom? Fica aí essa sugestão de lembrar que vale a pena estudar em voz alta, vale a pena explicar para o outro, vale a pena usar todos os mecanismos que você tem de absorção de conteúdo para essa segunda fase da OAB. Eu trouxe uma questão, ainda não coloca na tela, só para eu falar, porque essa questão precisa ser atualizada. Temos emenda constitucional recente que trata da partidos políticos. Alterou o parágrafo 1º do artigo 17 da Constituição, regras sobre coligações partidárias, tá? Mas eu trouxe aqui algo que talvez seja interessante, dá para começar o estudo, para falar de poder constituinte, mas eu quero que vocês saibam que nós teremos um momento oportuno para tratar dessa emenda específica que trata dos partidos políticos, tá? Que não pode mais coligação partidária no sistema proporcional, que continua valendo a possibilidade de coligação partidária, junção de partidos menores com partidos maiores para eleger possivelmente um novo governante, no sistema majoritário, presidente, por exemplo, tá? O que não cabe mais é no sistema proporcional. Outra coisa que essa emenda fez foi alterar regras sobre direito de antena, que é a participação do partido político na acesso gratuito à rádio e à TV, né? E também para receber fundo do recursos do fundo partidário. Antigamente, agora tem regra, não é qualquer partido, tem que ter eleito, né? Tem que ter elegido lá uma quantidade específica de deputados, enfim, fechou um pouquinho, né? Estabelecendo alguns limites. Mas, se quiser já conhecer, professor, eu tô curiosa para ver essa emenda. Nossa, agora bateu meu coração e eu preciso ver. Artigo 17, parágrafo 1º, de um vadimeco atualizado. Professor, meu vadimeco não está atualizado, não tem problema. Abre o site do Planalto, este está atualizado, e leia o artigo 17, parágrafo 1º da Constituição. E os outros parágrafos também vocês podem ler, porque tem coisas novas também nesses outros parágrafos relacionados aos partidos políticos. Tá bom? Vamos lá para a nossa questão, vamos lá. Suponha a seguinte situação hipotética. Determinada emenda constitucional, promulgada em março de determinado ano, altera o regime das coligações eleitorais dos partidos políticos. Nos atos das disposições transitórias, a própria emenda constitucional estabelece que as novas regras atinentes às coligações partidárias já deverão ser observadas nas próximas eleições, que ocorrerão em outubro do mesmo ano. Com base no fragmento acima, responda fundamentadamente aos itens abaixo. A. A referida emenda constitucional apresenta alguma violação aos limites constitucionais impostos ao poder constituinte derivado reformador? Justifique. Sim, a referida emenda viola limitações constitucionais de ordem material, ou seja, viola uma cláusula pétrea. Com efeito, ao determinar que as novas regras que alteram o regime das coligações eleitorais dos partidos políticos já deverão ser observadas no mesmo ano da sua promulgação, a referida emenda constitucional afronta o princípio da anterioridade eleitoral, esculpido no artigo 16 da Constituição, que, na jurisprudência firme do STF, representa garantia individual do cidadão eleitor, detentor originário do poder exercido pelos representantes eleitos. Volte para mim.
O que é que diz mesmo esse artigo aí? Esse artigo 16, né, da nossa Constituição. Ele trata do princípio da anualidade eleitoral. Então, as regras que alterem o processo eleitoral em si e coisas que vão gerar, né? O processo eleitoral é aquele instrumento que nós vamos utilizar para exercer aquele poder que é nosso, certo? Todo poder emana do povo, né? Que o exerce diretamente por meio de representantes eleitos. Como que nós exercemos esse poder por meio de representantes eleitos? Com o voto e aí observando o processo eleitoral. Então diz aí, o princípio da anualidade é que a lei entra em vigor da data da sua publicação, mas só pode ser aplicada para as eleições que ocorram após um ano da data da promulgação. Então não pode aplicar para as próximas eleições. Isso violaria, sim, regra constitucional. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Bom, nós temos ainda alguns minutos para finalizar esse bloco, né? E aí, agora entrar já, sair um pouquinho da teoria geral e entrar na ideia dos direitos e garantias fundamentais, tá? Utilizaremos certamente mais uma aula para tratar do assunto, para depois, e vocês ansiosamente aguardam o estudo das peças prático-profissionais e a começar, né, pelas garantias constitucionais, ou seja, os remédios. Mas antes disso, vamos entrar no tema garantias e direitos fundamentais. Pode pôr para mim na tela aí, garantias e direitos fundamentais, né? Vamos falar um pouquinho delas, a começar por uma classificação, né, quanto ao conteúdo sobre formais e materiais, que eu vou dar alguns exemplos para vocês. Vou falar um pouquinho da classificação dada pela própria Constituição, da divisão em gerações ou dimensões. Vou falar ainda da aplicabilidade, que vem prevista lá no parágrafo 1º desse artigo 5º. E vamos começar, portanto, com essa teoria geral. Volte aqui para mim um pouquinho. Agora será o estudo da teoria geral dos direitos fundamentais, ok? Nós acabamos a teoria geral do direito constitucional. Até agora. Primeiro degrau. Primeiro alicerce. Agora nós vamos falar, antes de entrar nos direitos e garantias e depois remédios e as peças, teoria geral desses direitos e garantias. De modo que essa teoria geral, ela vai servir muito para teses jurídicas que podem entrar nas suas peças prático-profissionais. Qual é o maior problema do candidato? Encontrar a tese ali, saber o que vai defender, encontrar a resposta para a resolução subjetiva. Tem que conhecer a teoria geral dos direitos fundamentais. Tudo bem? Classificação quanto ao conteúdo. Olha lá de novo na tela, né? Quanto ao conteúdo, nós falamos de direitos formais e materiais, né? Os meramente... Opa! Deu um slide? Mudou? Tá tudo certo? Tudo certo? Ótimo. Os meramente formais, eles estão escritos na Constituição como fundamentais. Por exemplo, o artigo 5º, inciso 29. Proteção de símbolos e marcas das empresas, direito fundamental formal, né? Proteção de símbolos e marcas das empresas. Volte para mim. O que é proteção de símbolos e marcas das empresas tem a ver com direito e garantia fundamental? É um direito fundamental porque está previsto no artigo 5º, inciso 29. Mas veja, ele é formalmente direito fundamental. Porque ele não é relacionado ao humano em si, proteção de símbolos e marcas. Ele não tem conteúdo de direito fundamental. Mas veja, está no rol de direitos fundamentais. Para nós, o que importa? A localização. Se está na Constituição, primeiro, é norma constitucional. Se está no rol do artigo 5º, além de norma constitucional, é cláusula pétrea. Não pode ser abolido sequer por emenda constitucional. Entenderam? E o materialmente formal? Materialmente formal? O materialmente, né? O materialmente constitucional. Direitos fundamentais materialmente. O conteúdo em si é de direito fundamental, né? Direito à liberdade, por exemplo. É conteúdo, é matéria. E aí, gente, esteja ou não na Constituição. É fundamental não por estar no artigo 5º. É fundamental por ser fundamental, por ter essa natureza humana. E aí, esteja ou não, pode estar ou não no texto constitucional que vai ter proteção. Sabe por quê? Porque o rol dos incisos do artigo 5º é um rol meramente exemplificativo.
há direitos espalhados, a própria Constituição diz, por todo o ordenamento, inclusive em tratados internacionais, dos quais o Brasil faz parte. Então, eles são materialmente constitucionais. Tá certo? Tudo bem? Direitos declaratórios, garantias são assecuratórias, há uma classificação, né, de Rui Barbosa, mas, enfim, os direitos declaram, são vantagens conferidas às pessoas, e que limitam a atuação do Estado. Já as garantias, né, os remédios, por exemplo, são assecuratórias dos direitos. Então, para cada direito há uma garantia, isso eu acho que é tranquilo aí para vocês. Há ainda uma classificação dada pelo próprio texto constitucional, né, que nós vamos ver isso, a própria Constituição, pode colocar lá, que agora eu tô nesse tópicozinho aqui, desse aqui, da classificação formal. Vai chegando pro final, vai perdendo aqui a mão do slide. Marca texto. Formal aqui, o índice, tá? Então, primeiro a gente falou aqui, quanto ao conteúdo, uma classificação formal. O que é essa classificação dos direitos e garantias formal na Constituição? Volto para mim. O índice do texto constitucional, ele divide aí, né? Então, direitos fundamentais é um gênero, do qual são espécies os direitos individuais, os direitos coletivos, os direitos sociais, os direitos de nacionalidade, os direitos políticos e os partidos políticos. Então, ela é dividido, tá? Mas aqui eu tô falando desse formal, a divisão feita pelo texto constitucional. É só você olhar o índice da sua Constituição, tá? Vai ver lá direitos fundamentais como gênero e esses que eu comentei como espécies desse gênero, tá? Outra classificação importantíssima aí para sua prova diz respeito a gerações ou dimensões dos direitos fundamentais. O que é isso? Gerações ou dimensões? Os direitos fundamentais, eles foram criados ao longo da história, certo? As conquistas, as lutas, as guerras, os movimentos, muitas vezes dessa dor, desse momento de crise, desse momento de guerra, desse momento de revolução, certamente surge alguma coisa, né? E os direitos, eles foram criados nesses momentos, tá? Então, existem gerações por quê? Porque cada direito foi criado num momento histórico específico. Tem a ver com a característica da historicidade. Os direitos fundamentais, eles são históricos, nascem no decorrer da história. Basicamente, para lembrar das gerações, é só lembrar dos lemas da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Os direitos de primeira geração, eles estão relacionados ao primeiro lema, ou seja, direitos de liberdade. Os direitos de segunda, ao segundo lema, igualdade. E os direitos de terceira, ao terceiro, fraternidade. É um resumo do resumo do resumo. Claro que nós vamos conversar bastante ainda sobre isso. Mas só lembre, primeira geração, liberdade, segunda, igualdade, terceira, fraternidade, tá? Você partindo dessa ideia simples, você consegue avançar na profundidade dessas dimensões, tá bom? Então, a primeira dimensão de direitos relacionados aí à liberdade significa o seguinte, que direitos há uma ideia de que o poder público, e por isso direitos negativos, porque os direitos são instituídos e o poder público não pode adentrar. Então, há um dever de abstenção por parte do poder público, por parte do Estado. Opa! Aqui é liberdade de manifestação de pensamento. Poder público não interfere. Liberdade de ir e vir. Liberdade religiosa. Direitos políticos. Ah, tá. Então, nos direitos de primeira geração, eles são conhecidos como direitos negativos porque impõem um dever de abstenção por parte do poder público, por parte do Estado. Aqui não entra. Por quê? Porque aqui é um direito constitucionalmente assegurado. Só que é o seguinte, passado um tempo, é uma obrigação de não fazer, né, do Estado, de não violar esse direito. Passado um tempo, verificou-se que quem tem o poder tende a dele abusar. E que se eu disser que o Estado não vai intervir em nada, interferir nos direitos, aqueles que têm mais
prevalecerão, certo? E há pessoas que estão em situação de desigualdade. E essas pessoas precisam da ajuda do Estado para colocá-las em um patamar de igualdade. Surge, portanto, a segunda geração. Segunda geração, trazendo igualdade. Tratai os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades. Eu não posso deixar o empregado no mesmo patamar do empregador, porque ele sempre vai perder. Ele é a parte hipossuficiente, vulnerável. E, portanto, eu preciso de leis trabalhistas para tentar. Nunca vai se aproximar, nunca. Aliás, as leis nunca vão chegar na sociedade. A sociedade está sempre na frente. E a lei vai tentando alcançá-la, como eu falei na primeira aula. Mas eu preciso de direitos trabalhistas. Direitos trabalhistas, para quê? Para que ele tenha ao menos direito de voz, para que ele possa, ao menos, colocar, se posicionar e tentar fazer valer essa igualdade. Tudo bem? Por isso, direito de segunda geração. Tratar os iguais de forma igual e os desiguais, né, de forma desigual. Agora, existe aí um estado de providência, né, para um bem-estar social. Agora, ele é conhecido como direitos positivos, porque a segunda geração exige a atuação do poder público, promovendo essa igualdade, criando leis que promovem isso, criando políticas públicas que promovem isso, né? Então, ela exige essa atuação do poder público, por isso direitos positivos. Passado um tempo, verificou-se que há direitos que não são nem públicos nem privados, direitos que transcendem, direitos que, se não forem observados, nem adianta dar liberdade, dar igualdade. Porque, por exemplo, se nós não estivermos habitando num meio ambiente, num local em que haja um equilíbrio, um meio ambiente ecologicamente equilibrado, não há vida, certo? Então, direitos difusos, direitos coletivos, direitos individuais, direitos que transcendem. Terceira geração. Meio ambiente ecologicamente equilibrado, direitos de grupos, direitos do consumidor, tá? Então, basicamente essas três gerações. Veja, a quarta, a quinta, a doutrina diverge. As três são pacificadas na doutrina. As demais, cada um trata de uma maneira. Globalização, internet, né, biogenética, e aí tem outras gerações. Mas eu queria só fazer pelo menos esse resumo. Nós estamos chegando ao final da nossa segunda aula. Então, tem muita coisa. Nós apenas começamos a análise dos direitos e garantias fundamentais. Precisaremos ainda de bastante estudo relacionado a esse tema. Mas não tem problema, porque nós estamos aqui exatamente para isso, para estudar, para preparar vocês para serem aprovados na segunda fase em Direito Constitucional. Espero que você tenha aproveitado, espero que você deixe lá o seu recado nas minhas mídias sociais, ao menos para dizer de onde é que você está assistindo essa aula, tá? Eu acho que no próprio canal, né, você pode colocar essa observação. Diga lá, eu costumo viajar para dar algumas aulas em outros estados e faço questão de conhecê-lo, né? Convidá-lo ao menos para assistir uma palestra ao vivo, alguma coisa, mas para isso eu preciso saber de onde é que você está assistindo a nossa aula, se você está aproveitando, se há alguma observação a ser feita, né? Críticas ou até algum elogio, fique à vontade, porque o nosso sucesso é a aprovação de vocês e a satisfação de vocês em relação ao curso. Um abraço e até a próxima aula.